E aí, minha galera, firme e forte. Eu ia fazer um vídeo falando sobre educação financeira, sobre educação política, da qual eu não sei muito, mas muita gente posteja, né, na plataforma e em vários outros lugares, né? Ah, dá para perceber pela linguagem na oratória, dá para perceber na figura corporal que a pessoa está expressando ali. Só que antes eu vou falar sobre como o camarada ele pode viver, cara, trocar. Muitas pessoas, né, algumas pessoas, né, na verdade, elas são interessadas nesse assunto, o pessoal que faz live comigo, alguns inscritos, alguns recorrentes que vem aí e aborda o canal e comenta e gosta do conteúdo, né? E aí eu vejo que é o seguinte, cara, tudo viver já é um risco, cara. Existe até uma música de uns manginas aí que fala, né? Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado. Mas se você não corre o risco, fica difícil, né? Você como homem, né? Você com o poder de decisão em suas mãos, fica difícil você não expandir, cara, em vários aspectos. O primeiro aspecto a ser expandido, a ser desenvolvido, né, seria aí o aspecto interno, né, a relação do eu com você mesmo, cara. Seria isso, né? E aí, pegando um gancho, eu decidi falar um pouco, cara, de como que você pode morar em região rural, né, cara? Como que você não precisa, né, ter dinheiro para aplicar, né? Você precisa ter coragem, né? Se você não tiver coragem, você vai ter que desenvolvê-la, né? É um dos aspectos aí interessantes do autodesenvolvimento. Eu não vejo ninguém falando sobre isso, né? O pessoal interessado em aplicar o chamado clickbait, né, que eles falam aí, de sempre apresentar, né, o papo com mulheres, né, isso é até uma red pill meio tosca de que uns debates, né, umas discussões tolas, né, e que não levam a nada. Então eu gosto mais assim desse ritmo minimalista, eu não aguento mais, eu não tenho paciência, né? Eu não tenho estômago, né, para ficar agradando ninguém mais, eu não tenho estômago para ficar buscando validação, eu não tenho estômago para ficar correndo atrás até de casualidade, né? É por isso que eu sou celibatário voluntário, eu já não me identifico, cara. Eu me identifico agora num contato mais próximo comigo mesmo, que não é fácil, né? É uma das coisas mais difíceis que o ser humano, né, vai passar nessa colônia aqui, nessa colônia passageira, e não vai conseguir. Então, você vê, cara, educação financeira no Brasil, mais de, mais de 90%. Eu sou bem pessimista, tá, galera, com relação a isso. Mais de 90% no Brasil não funciona. Educação política, mais que 100%, né? Chega aos 100% aí. Me desculpa aí o erro aí. Então, a gente, cara, desde cedo, a nossa própria biologia, ela já é programada para buscar conforto, para buscar prazeres, né? E a gente gosta dos prazeres mais imundos, né? Para você ter uma ideia, é igual o camarada que absorve conteúdo adulto, né? Por exemplo, se ele é um cara casado, por exemplo, ele tem sérias tendências a ser um cuckold. Cuckold aí que a galera fala, são vários termos novos aí, da qual alguns eu nem sei. Se vocês puderem explicar alguns nos comentários aí, eu fico bastante agradecido. Então, assim, a gente é programado para isso biologicamente já. A nossa biologia, ela é programada para a gente ser, né, dependentes de certos prazeres, de certos vícios. E quanto à questão financeira, por exemplo, né, por que na minha visão, né, só para alguns é igualmente na política. Você pode ver os gurus da sedução, os gurus de educação financeira, por exemplo, a grande maioria, né, tá pior do que você. Eu não vou generalizar todos,
mas a grande maioria está pior do que você. E uma parte dessas pessoas, coisas que elas nunca vão te falar é o que, cara? De herança, sobre herança. Geralmente é uma galera que já vem aí de um status financeiros aí por meio de herança, né? Por meio de mesadas, né? Por meio de outro nível social de que eles conseguem aplicar, por exemplo, numa bolsa de valores, né? Os caras conseguem comprar, ser acionistas, né? Eles conseguem comprar, né? Enfim, cara, consegue comprar tudo, porque o dinheiro compra tudo, né? Principalmente aqui no Brasil, né? O brasileiro, ele tem essa tendência, né? Eu pago tudo, né? Eu tenho dinheiro, então eu compro tudo. Então é assim que funciona. Então a educação financeira é um pouco complicado no Brasil devido a isso, né? A maioria dos gurus que falam sobre isso, e até outras pessoas que falam sobre isso, eles falam, mas eles não lembram que a grande maioria das pessoas, né, não tem essa educação. E quando você vai pegar essa educação depois de determinado idade, a pessoa ela já está totalmente fechada ou focada em outra coisa, como por exemplo, né, a pessoa está endividada, né? Ela tem ali, qual que é o foco do brasileiro, qual que é uma busca incessante do brasileiro? Primeira coisa, né, que ele mete o pé pelas mãos é se relacionar, já está errado, né? Mas muitos inteligentemente ainda conseguem, né, vencer um pouco sua biologia, conseguem transcender um pouco sua biologia e acabam aí fazendo aí cumprindo os papéis aí de forma correta, como por exemplo o cara conquista aí primeiro sua casa própria, né, seu carro próprio, sempre popular, né, galera? Não tem nada de extraordinário nisso, né? Meio que uma obrigação do cara fazer isso. Como também ele não precisa, né? Enfim, isso aí já é uma outra ideia, eu vou falar para vocês aí na frente aí, estratégia aí de como você nem precisa ter casa própria, você não precisa nem ter carro. Se você tem um carro, por exemplo, que tem funcionalidade, cara, que ele não te gera só gasto, ótimo. Agora, se você tem um carro que só te gera gasto, só te gera despesas, boletas, brother, né, com a vida popular, né, a vida social bem de baixo nível financeiro, fica complicado. E a mesma coisa é casa própria, cara. Casa própria é também, né, não é investimento, né, é meio que uma obrigação do camarada ter. Então, a gente tem que olhar as coisas com outro ângulo, né, porque no Brasil a grande maioria dos caras, né, não vai funcionar esse negócio de educação financeira e até mesmo a educação política, né, ignorantemente as pessoas crescem, né, fadadas a serem ignorantes, a não conhecer determinados assuntos. No entanto, nos estudos que a gente se inicia aí, nas primeiras bases aí, cara, nunca se toca desse assunto política, né? Se conta uma historinha geográfica, uma historinha de história, né? Que não... Às vezes é muito superficial, que você não usa, né? Na sua vida toda você não usa essa porcaria. É igual, por exemplo, a matemática, né? Você usa a matemática o tempo todo, mas porém você não usa aquelas expressão numérica, né? A física, né, cara? Então, assim, te ensinam coisas que você aprenderia aí em 100 horas de estudo aí, você aprenderia tudo isso aí. E aí seria necessário o quê, cara? Uma educação sobre o quê? Trivium, sobre filosofia, né? Sobre a questão financeira do camarada, sobre o rumo que ele tomaria na vida, né? Enfim, cara, esse aspecto, né? Então, o brasileiro, ele não tem, né? Ele não pende para esse lado, ele não tem essa tendência, né, cara, até porque ele já é domesticado a ser um cão obediente, né, em todos os aspectos, principalmente na vida emocional, e ele cresce aí, né, ignorante para essas coisas. Aí depois, hoje vem a explosão da internet e tudo, aí tem um monte de gente que te ensina e fala sobre educação financeira, te mostra, eles ficam até escorados em carrões, né, belas mulheres, cara.
Se você tá acreditando naquilo ali, meu amigo, você precisa trabalhar seriamente aí o seu retardamento mental, né? Se você bota fé nesse tipo de coisa. Eu moro numa região, como vocês bem podem ver aí, que é o seguinte, cara. A galera que mora aqui, eles não investem nesse negócio de bolsa de valores, eles não ficam nessa parada, não. Os caras andam feito gente simples, cara. Pra não falar outra palavra, o carro dos caras é popular, só que é carro funcional, carro que ele pode usar ali pra tudo no dia a dia. Geralmente as casas são grandes, mas assim, são de modo simples, né? Não tem lá luxo, né? Não é construída ao luxo, não. E você vai na casa dos camaradas, a maioria tem uma empresa a casa do cara. Tem secador de café, tem uma série de coisas, velho. Fora o que o cara, ele cria ali, ele cria um porco, ele cria uma galinha, ele faz uma horta, você entendeu? E esses caras, eles não mexem com esse negócio de bolsa de valores, né? Os caras são produtor, né? E às vezes quando você vai investir nesse tipo de coisa, você acaba fortalecendo o mercado, né? Então, assim, todas as pessoas pobres todas as pessoas de classe financeira baixa e que investem em bolsa de valores aí vão conseguir lucrar aí como se fosse um passe de mágica, né? Porque o que eu vejo é as pessoas falando dessa forma, né? Eu, sinceramente, galera, vocês me perdoem o meu pessimismo, mas eu não acredito nessa conversa fiada. Eu não acredito nessa conversa mole. O principal aí para os caras que quer, né, seguir sua caminhada aí e é aí desse nível social baixo, né, cara, desse nível social aí completamente dependente, né, de subemprego e essa coisa toda, cara, o necessário seria você ser um cara econômico, gastar menos, né, ter uma conta corrente ou conta poupança, guardar seu dinheiro para daí futuramente você ver em que investir, cara, porque isso não é um passe de mágica. Você tem que dominar o dinheiro, não o dinheiro dominar você, né? E aí se você vê às vezes as pessoas falando como se o dinheiro fosse tudo para elas, né? Que se o dinheiro é até uma ideia meio marxista, né? Não é, cara, né? Então isso é variado de região para região, de status para status, né? De pessoa para pessoa, como por exemplo, aqui os caras não se aplicam muito a isso, mas você vai ver, os caras são de milionários pra lá, velho, né? Então você não, e se o cara for aplicar, ele tem condição, né, cara? Ele é uma pessoa que tem já um status financeiro, ele tem condições financeiras para fazer uma aplicação. A grande maioria dos brasileiros não tem, né, cara? Nem vai ter, né? Porque brasileiro, ele mete o pé pelas mãos, né? Ele não segue uma sequência lógica, né? E quando ele segue uma sequência lógica, ele conquista uma casa própria, um carro próprio, isso aí não é investimento, isso aí são precisões e obrigações. O que acontece, cara? O cara, ele entra num extremo de boleto, né, cara? Por isso que eu não suporto Estado, né? Vida estatal, trabalho de carteira assinada, relacionamento, casar, ter filho. Por quê, cara? O Estado, ele te suga muito através dessas coisas, cara, né? Suga principalmente quem tem mais. Quanto mais você tem, mais você será sugado, né? E eu não suporto essa ideia, né? Porque o Estado te suga para sustentar os peitos das Matrix, né? das modernetes, né? Da sua vida social luxuosa, né? Para ficar mostrando para os outros aí como você pode chegar ao sucesso. E isso já entra aí no campo da política, cara. Política, quanto que você tem uma educação sobre política, né? Sobre vida social, né? A maioria das pessoas que você convive na infância dentro de escolas, MEC, desse lixo, cadê essas pessoas, velho? Né? Não participa da sua vida em nada, né? Muitas das vezes esses lugares têm servido para poder ser grande
incentivadores de pessoas ideológicas, né, pessoas violentas, pois ali escola você sofre bullying, você sofre perseguição, você tem você é ensinado a ser competitivo a qualquer custo, né? Você tem uma psicologia muito abalada devido a não cumprir, né, eh, com determinadas coisas para as pessoas que nunca vão fazer parte da sua vida depois, né? Tipo assim, em sequência, né? Estão ali só, né? Ainda num estado inconsciente, né? De inocência ali. Então, você cresce sem ter esse ensinamento, né, cara? Essas coisas sobre política, de como que funciona, porque política é manipulação, cara. Sinceramente, se o cara não manipula, se o cara não mente, se o cara não é sarcástico, né, se ele não tem uma certa maldade ali maquiavélica ali, cara, ele desiste de ser político, ele não pode ser político, né? Ele não vai perdurar, ele não vai manter aquilo ali, né? O ritmo, né, de princípios, né? É base, né? Responsabilidade e honestidade principalmente, não vai manter. A gente está cansado de ver isso, né? Quantas vezes você está ouvindo aí, aqui vai melhorar isso, aqui vai melhorar isso e aquilo, como se a vida das pessoas dependesse, né, desse cara aí que conseguiu se destacar politicamente aí, né? Ele foi influenciado e a maioria é burra, né? A maioria dos políticos, né, que a gente tem, né, eles não têm uma visão de vida, né, cara? Uma visão estratégica, né, aonde possa deixar o Brasil num outro ponto, né, na geopolítica, né? Ele não tem esse interesse. Então, basicamente, a gente já não é ensinado, né? E a gente cresce sendo desinteressado nesse assunto. E agora é ano político, né? Honk, honk. É ano político e a galera ai, ai, acredita mesmo que, né, se um esquerda ou um direita, nossa, é umas divisões, né, já começa por aí. Acredita aí que suas vidas irá mudar, não, cara, não vai mudar nada, brother. Eu sou bem pessimista nesse aspecto, né, eu desconfio bastante, eu não fui um cara criado aí, sentado, assistindo, embora era algum dos entretenimentos da época, né? Mas minha vida não era somente ali assistir TV Globinho, né? E o TV Colosso. Não sei se vocês lembram disso aí. Minha vida era, né, era outro ritmo. Então, fica aí, galera, né? Para vocês poderem entender aí. Eu não sei muito, né? Afinco, né? Eu não sei muito detalhadamente, mas eu sei que 99% ali dessas questões não vai funcionar para você, né? Porque você está você precisa abrir uma outra visão, você precisa olhar em outro ângulo aí. Mas eu vou procurar saber um pouco mais aí, né, sobre isso, embora isso não me interessa muito, mas vamos ver, né? Então é isso, galera. Forte abraço para vocês aí. Se inscreva no canal, deixe seu like aí, comente aí.